Salve rapaziada, mais um vídeo do canal Nerdeiros. Hoje estou aqui para mais uma decepção de nossas vidas aí, Acolyte episódio 3. Meus amigos, simplesmente pegaram tudo que você acreditava de ser Star Wars, tudo que você imaginava que era Star Wars, é real, não existiu. Esse episódio 3 praticamente apaga tudo que a gente conhece de Star Wars e eu vou explicar para vocês logo após a vinheta. Star Wars agora é sobre o patriarcado, é isso mesmo, meus queridos, eu não tô brincando. Isso que foi estipulado em Acolyte episódio 3. Basicamente, toda aquela história de origem, de recrutamento dos Jedi e essa coisa se resumiu à República como dona detentora principal das religiões, viajam pela galáxia recrutando, mesmo contra a vontade das crianças, possíveis crianças com aptidão à força. O que é estranho em Acolyte é que as meninas lá, a Mai e a Osha, eram muito velhas para serem padawans, né? Inclusive o Anakin, que aparentemente ele devia ter uns 3, 4 anos a menos que as meninas, já foi rejeitado pela Ordem Jedi por ser muito velho, e aqui simplesmente ignoraram isso, falaram, ah não, eles vão lá, sequestram as crianças das suas famílias e blá blá blá. Só que o que me incomodou de fato foi essa subversão do papel dos Jedi. A gente imaginou que a Acolyte era sobre o ponto de vista dos Siths versus os Jedi, mas não é muito bem isso que colocaram aqui. Colocaram como se os Jedi fossem os antagônicos e toda a galáxia tinha seus propósitos e a partir daí eles têm a motivação para serem contra os Jedi. Hoje, em específico, falaram sobre as bruxas. As bruxas já são cânones no universo Star Wars, entretanto, porém, todavia, existiu uma quebra sobre aquele conceito de vida. Até então, se a gente for pegar a primeira trilogia clássica e a trilogia prequel, a gente tem que o The Choice One, o escolhido, era o Anakin Skywalker para trazer o equilíbrio da força. Mesmo que de forma deturbada, ele trouxe o equilíbrio da força, né? Que ele conseguiu deixar tanto Jedi como Siths em equidade de quantidade, né? Antigamente existiam muito mais Jedi do que Sith e o The Choice One foi colocado. Não era essa a intenção, né, a primeira instância, para o recrutamento dele, mas ele meio que de forma deturbada, ele trouxe o equilíbrio da força. E a contraparte dele, né, que também era uma espécie de escolhido, era o Luke Skywalker, que foi lá, derrotou de fato o lado sombrio da força. Tem pessoas que colocam um paralelo que, na verdade, o escolhido era o Luke, fizeram a leitura da profecia de forma errada, mas o que a gente tinha dessa profecia é que tinha um menino que foi gerado através da força. E esse episódio de Acolyte, simplesmente as bruxas fazem isso à torta, à direita e adoidado. Elas fazem um ritual no templo, um ritual que foi muito amenizado aqui para dar a impressão de um simples manifesto de fé, não teve muita manipulação do lado sombrio, né? Porque a ideia dessa série é justamente deturbar o que é certo e o que é errado. E Star Wars, na trilogia clássica e na prequel, um pouquinho menos na prequel, porque trouxeram os Magic Clowns, era sobre isso, era o bem contra o mal, era a luz contra as trevas. E aqui meio que eles querem dar a impressão que a luz não é tão luz assim e que as trevas na verdade não é trevas. Isso me incomodou um pouquinho na trilogia da Rey, que é aquele conceito de lado cinza, e aqui tá meio que descambando. Você pegar e trazer isso agora na leitura da Velha República mexe muito com o cânone de Star Wars, quebra muita narrativa que já foi explicado, e eu volto nesse conceito de gerar vida. Como é que a pessoa consegue gerar vida sem ter manipulação do lado sombrio? E aqui as bruxas conseguem, simplesmente elas se criam por si só, se reproduzem por si só, vivem ali reclusas no universo, e os Jedi malvadões foram lá sequestrar as meninas. E é essa a premissa que a Acolyte trouxe pra gente. É triste, cara, o que estão fazendo com Star Wars. Como eu havia dito nos vídeos anteriores, quem já é inscrito no canal, ativa o sininho da notificação aí para não perder os próximos vídeos, sabe que a Disney não sabe trabalhar com sabre de luz. Quando eles acertam em Star Wars, não pode ter Jedi. Assim como foi Rogue One, como foi a primeira temporada de Boba Fett.
Quando não tem os Jedi, eles sabem trabalhar. Quando coloca esse conceito de força, Jedi, lado da luz, lado do obscuro, eles se perdem. Eles não sabem que história contar, eles não têm uma trama, uma espécie, eles não sabem criar personagens cativantes. A Rey era puta cativante na trilogia dela, no Despertar da Força, simplesmente porque era uma cópia de Uma Nova Esperança. Assim que começaram a construir uma coisa só dela, tiveram que voltar pro Palpatine. E isso foi um dos erros crassos de Star Wars, que foi você trazer um arquivilão, sendo que você já tinha um Kylo Ren a ser desenvolvido. Ele era o Acolyte da época e já tinha concluído o treinamento Sith, e simplesmente você dá uma redenção para ele e traz um vilão que já tinha morrido, tirando totalmente o propósito e até a própria redenção de Anakin Skywalker, que foi porque ele destruiu o Imperador, né? Agora ele não destruiu o Imperador, porque quem destruiu o Imperador foi a Rey agora. Então, todas essas rupturas e essa nova forma de contar a história vem prejudicando Star Wars, não por você estar mudando uma coisa que já passou, coisa que antigamente era crime e hoje pode. Mas sim por você estar estabelecendo uma coisa nova que não é boa. E Acolyte, esse episódio 3, trouxe só isso, não teve nada assim de legal. O CGI está totalmente incompleto, mal acabado, diferente do primeiro e segundo episódio. No primeiro e segundo episódio ainda teve cenas boas, que, volta a dizer, as únicas cenas boas aqui de Acolyte envolvem os Jedi experientes. E aqui, mais uma vez, os Jedi são tudo uns bundão, uns bunda mole. Tem aquela personagem que a Trinity faz lá, a Jedi Indala, e ela não tem uma fala, cara. Uma das principais Jedi em termos de combate, uma das mais elegantes, ela não tem uma fala. Então, tipo, esse lance deles serem generais da República, chegar ali enquadrando todo mundo, além de fugir muito, não traz nada de bacana, nada de substancial. E é daqui pra frente que começa a prejudicar. O que vai ser daqui pra frente? Vai contar a história da Mai, que é totalmente sem carisma? Vão criar outros Jedi? Não vai ter mais Jedi, vai ser outra coisa? E a trilogia da Rey, e a saga da Rey, vai virar o quê? E os Skywalkers, não sei o quê, nunca existiu? Então é nesse ponto que eu acho que o grande declínio de Star Wars é esse episódio 3. Infelizmente eu tenho que vir aqui pra falar isso, eu sou muito fã de Star Wars, mas já tem mais de 10 anos que não tá dando pra tancar esse material. E volto a dizer, por que a gente bate tanto Star Wars? Porque Star Wars é importante. Se hoje existe uma jornada de heróis, se hoje existe uma estrutura narrativa para contar uma história de superação, foi Star Wars que trouxe isso. Foi Uma Nova Esperança que inventou isso. Se hoje tem filme de herói, é por causa de Star Wars. Então Star Wars é importante e o pessoal, além de não estar sabendo tratar de Star Wars, não está conseguindo trabalhar com o que tem. Tipo, você além de não saber, também tem o fator má vontade. E é isso que me deixa triste, porque não querem mais contar uma história de uma galáxia distante. Querem simplesmente inventar um monte de rótulo, colocar os personagens tudo em caixinha, depois abrir a caixinha, falar que não é nada disso e que agora você tem que aceitar que é isso aí e que é a gente que manda. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu infelizmente não gostei do episódio 3, isso é bem óbvio. Vou acompanhar e vou trazer para vocês os outros episódios aí pra gente ver se vai ter uma mudança ou se vão desmentir o episódio 3. Muito obrigado por quem ficou até o final. Lembrando, ainda no final desse mês vou trazer a cobertura da Big Festival, então para vocês não perderem, ativa o sininho da notificação quem for inscrito, quem não for inscrito, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado por mais esse vídeo e esse que nos fala tchau.